Apesar da impopularidade crescente, Lula segue favorito em todos os cenários para 2026. Seria possível iniciar um novo mandato com uma aprovação tão baixa? E como fica a sua disputa com Bolsonaro? Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Este ano será um ano de definição. Daqui para frente nós temos que colher tudo aquilo que nós sememos. 2026 já começou. Pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. Bom, novamente aqui a gente falando de pesquisa sobre popularidade do Lula. Tem se saído pesquisas quase de 15 em 15 dias sobre a popularidade, porque se discute muito a impopularidade do governo e tal. A gente já falou aqui de como o final do ano passado e o início desse ano até agora tem sido um pouco tumultuado para o governo e tal. A crescente impopularidade é nítida. No Nordeste, onde o presidente Lula sempre teve muito mais força, se mudou de 20% de aprovação para 20% de descontentamento, e isso vem numa queda exponencial da aprovação e uma crescente exponencial da desaprovação desde outubro do ano passado, etc e tal. No entanto, o Lula ainda lidera contra qualquer nome da direita. Ainda que essa liderança, os números vão abaixando, mas se você fizer um cálculo ali, você vê que pontos percentuais são menos do que os pontos percentuais de crescente descontentamento. Ou seja, o eleitor, seja ele lulista ou não, petista ou não, ele, mesmo descontente, ele continua dando seu aval ao governo Lula, né? Sim, e assim, a gente tava falando da Quest e teve também o Datafolha, né? Na Quest os números do Lula são até piores do que no Datafolha, mas no Datafolha também é a segunda pior aprovação que ele tem como presidente, só perdendo para a pesquisa anterior do Datafolha, que foi onde ele aparecia mais desaprovado, né? Mais reprovado. Mas assim, é curioso porque você mencionou grupos que tradicionalmente apoiaram o Lula e foram fundamentais para a vitória dele na última eleição, eleitores da região Nordeste, mulheres, eleitores que recebem até 2 salários mínimos, é onde a aprovação do Lula se mostra com as quedas mais vertiginosas, porque segmentos que estão muito associados ao PT e ao próprio presidente, mas ao mesmo tempo eu fico com a impressão de que na pesquisa de avaliação do governo, esses eleitores se mostram decepcionados, talvez por imaginar que o governo a essa altura tivesse mais resultados voltados para esses setores eleitorais. Mas quando estimulados com os potenciais cenários da eleição presidencial de 26, ainda continuam votando no Lula. Eu acho que é essa conta que gera essa assincronia entre as pesquisas. A gente tem, de um lado, uma pesquisa que vai levar em consideração uma avaliação mais ampla do governo, pensando no governo por si só, quais eram as expectativas daquele eleitor quando ele depositou o voto na urna e o que ele está recebendo hoje, versus, olha, em 26 você tem o Lula e esse cara, o Lula e esse cara, o Lula e esse cara, e esse eleitor ainda prefere o Lula. Então, acho que pela própria natureza do sistema eleitoral político brasileiro, isso acaba acontecendo. Ele é impopular, porém, o candidato preferencial, onde ele é impopular. É curioso, mas não impossível. E é uma coisa que se rete muito na trajetória do Lula, eu acho. 2022 foi isso. Já mencionei uma vez para vocês, mas quando eu tava lá em Ribeirão Preto, que é uma região ali dos boia fria, e a gente tava falando de sindicato, e aí passa um cara e ouve a entrevista que a gente tava fazendo com um desses caras e fala: o Lula é um vagabundo, o Lula é um corrupto, o Lula é não sei o quê. E tava já em 2018. Eu virei para ele e pergunto: mas em quem você vai votar? Vou votar no Lula. É uma coisa assim. Tem muita gente que é crítica ao Lula, mas na hora que chega na urna, com quem que o Lula tá disputando? Eu não gosto de nenhum deles. Aí o cara acaba votando nele. E tiveram várias pesquisas, né? Do Atlas Intel, que mostrou resultados catastróficos pro Lula. E a do Datafolha mostrando que a impopularidade deu uma... estancou, né? Acho que é um pouco reflexo do imposto de renda, que nós estamos falando aqui. A visita ao Japão, pelo menos para algum setor, mostra credibilidade. A questão de como ele vai lidar com as tarifas, acho que isso vai ser linha mestra. E ainda concordo com o Sidônio, falta articulação entre os ministros e falta, claro, que a gente tem falado muito, uma reforma ministerial. Não sei o quanto isso vai ajudar na popularidade do governo Lula, mas muda um pouco a questão da comunicação. E a comunicação realmente melhorou e acho que é um reflexo de um número um pouquinho menos pior no Datafolha. Você falou um nome que eu concordo, eu ia falar dele, Pedro, Sidônio Palmeira. Se o Lula melhorar nas pesquisas de popularidade ao longo do ano, ele vai ser o grande vencedor, porque vai se acreditar muito essa melhoria na popularidade ao fim da crise de comunicação do governo, que muito se falou, quando Paulo Pimenta estava à frente da Secretaria de Comunicação Social,
a Janja participando muito com as contas da presidência da República, com o celular do Lula, enfim. E o outro nome, por incrível que pareça, é o Flávio Dino. A gente também falou disso no programa das emendas. Se a Gleisi Hoffmann tiver um orçamento mais ligado à Secretaria de Relações Institucionais e isso passa pelos critérios de transparência do Dino, a gente pode ter uma articulação diferente da Gleisi com o Hugo Mota e Alcolumbre do que a gente viu do Padilha com o Rodrigo Pacheco e com o Arthur Lira, né? E essa mudança da articulação do governo com o Congresso Nacional pode viabilizar políticas que revertam a impopularidade do governo. Então, acho que são dois nomes fundamentais para 2025 para o governo Lula, Sidônio e Dino. E um outro dado que eu acho importante colocar aqui no episódio é que 62% dos entrevistados são contra a reeleição dele. Mas ainda assim, se tiver na urna o Lula e o candidato Bolsonaro, estarão com o Lula. O candidato do Bolsonaro, ou seja, pode ser o Bolsonaro inclusive, ou o fato de não ter um candidato com o efeito Bolsonaro que teve em 2018, sabe? Isso, aqui eu tô perguntando se a fragmentação da direita, como a gente já vem atestando, também não implica no Lula estar mais forte nesse sentido, de não ter um nome assim que consiga bater nele, ainda que se fale de Tarcísio, etc e tal, não tem nada muito decidido, então o eleitor fica no que ele já tem. E eu falo isso porque a gente uma vez inclusive falou, muita gente que era petista ou votava no Lula, etc e tal, votou no Bolsonaro e de novo voltou a votar no Lula, porque a pessoa gosta do Lula. Uhum. E aí é uma percepção do brasileiro que eu tenho, e isso é uma discussão muito mais profunda que aqui pro nosso programa não vai, mas e que talvez o desejo do brasileiro, até pela história política brasileira, etc e tal, seja de um executivo forte, de uma figura forte, de um homem forte, de alguém que vai liderar a nação para um futuro que o brasileiro merece. O brasileiro tem esse discurso do povo brasileiro é um povo sofrido e alguém vai vir nos ajudar, tá? Ou vai sair do sofrimento e vai conseguir liderar a nação, etc e tal. E o Lula, esse é a grande mística em cima do Lula, né? E foi um pouco a mística por cima do Bolsonaro também. Sem dúvida. Então a falta no campo da direita de ter alguém que represente isso, pela direita talvez estar mais linkada agora com o poder legislativo, como a gente vem discutindo, do poder do parlamento e das mudanças assim do executivo não liderar mais os grandes projetos de país, etc e tal. Talvez isso não atrapalhe também a potencial eleitor para executivo da direita, essa falta de mística mesmo, sabe, em cima do candidato. Eu acho que é algo a se pensar em relação a 2022, que você tinha 2 candidatos dessa mística. Isso eu tô trabalhando com o cenário que Bolsonaro não é candidato para 26. Fazendo uma comparação com a eleição dos Estados Unidos. O Lula tem muitos pontos em comum com o Biden. Muita gente foi contra eles serem candidatos à reeleição, tiveram um crescimento, mas tiveram uma inflação alta, e o que importa é a questão da inflação aqui. Só que a diferença do Lula é que você não tem um Trump dessa vez. Você tem um candidato que vem aí e nós não sabemos qual. Pode ser muito competitivo, pode ser menos competitivo, mas não é igual ao Bolsonaro. Os candidatos que a direita tem nas mãos, nenhum exala essa ideia que o Guilherme acabou de falar, que é a do sebastianismo, né? E assim, eu acho que a gente fala muito sobre identidade na política, como essas identidades têm sido articuladas e como até a direita articula melhor esse ideário do que o eleitor espere, do que ele encontra como candidato. Isso talvez se reflita um pouco nas pesquisas e nas avaliações de popularidade dos presidenciáveis e do próprio Bolsonaro. Porque o PT sempre se vinculou muito a conquistas mais materiais, né? O PT sempre teve políticas muito voltadas para a base no sentido de transferência de renda, políticas públicas no sentido mais clássico e tradicional. O PT tem uma articulação de identidade entre os eleitores mais identificados como a esquerda, mas a gente sabe que isso não é a maior parte dos eleitores do PT, no sentido mais tradicional de identidades à esquerda. Muitos dos eleitores do PT votam no PT porque consideram que o Lula e as administrações petistas conseguiram dar uma melhora substancial no padrão de vida daquela pessoa, daquela família. E é muito diferente do perfil bolsonarista. O perfil bolsonarista parece um pouco mais composto do ponto de vista da identidade, como ele associa essa identidade a uma ideologia política, né? A gente vê um pouco refletido isso, como a gente falou, o Lula em 2005 é um exemplo de popularidade baixa. O Lula em 2005 nem era o Lula, né? Ele era estava no seu primeiro mandato, ele enfrenta a crise do mensalão,
se mostra impopular nas pesquisas em 2005 e vence, até com uma maioria expressiva. 2006, aí uma curiosidade eleitoral, é o único momento em que o candidato teve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. O Alckmin consegue ter 4 milhões de votos a menos, uma coisa assim. Ele vai para o segundo turno com o Lula e muitos dos eleitores já se sentiram tão desestimulados com a possibilidade da vitória do Lula que nem compareceram. Bom, vai ganhar. Então, assim, a gente fala de uma mudança de um ano, o Lula super impopular, passando por crise, mas ele conseguiu articular com a campanha, com mobilização, que é uma coisa que eu acho que o PT já vem tentando fazer, como a gente citou em outros programas, com a isenção do IR e outras propostas, para dar essa conquista material. Falou, ó, essas são as marcas do governo para eleitores que desejam e demandam isso e esperam isso de uma administração petista. Né? Nessa questão ideológica dos eleitores, o petista e o bolsonarista, me parece que o bolsonarista ele acaba sendo dicotômico muito mais com o eleitor mais progressista petista do que com o cara que está interessado nas políticas de redistribuição de renda porque ele necessita realmente daquilo, etc. E não por uma questão ideológica da coisa. Você mesmo falou que, olha, política de redistribuição de renda parece ter sido entendido como aquilo que vai garantir sucesso eleitoral. Tanto que o Bolsonaro, que mesmo ele sendo um crítico ideológico, ele aumenta o Bolsa Família com o Bolsa Brasil, né, que era o nome que ele deu. E aumenta as possibilidades do CRAS, etc e tal. Não por uma questão ideológica de plano de governo, etc, mas por ele entender que, olha, isso aqui eleitoralmente é positivo, isso aqui vai me ajudar. Só que, se eu digo que o bolsonarismo ele bate, ele consegue ser dicotômico com o petismo mais progressista, etc, ele não consegue bater com esse outro eleitorado, né? Com esse eleitorado das políticas de redistribuição de renda, essas pessoas mais pobres, etc e tal, que o petismo tem como base eleitoral tão forte, né? Que mesmo ele fazendo políticas, mesmo ele tentando, etc, ele não tem... O discurso dele efetivamente é esse discurso muito mais ideológico, dos valores da família, da degradação que os governos de esquerda causam na identidade nacional, etc, 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 na corrupção, bababá. Que a corrupção, inclusive, quando a gente voltar lá para a eleição de 2002, era um dos focos também do PT, falando da corrupção do PSDB. Era campanha ética na política, né? Mas aí, bom, até por causa de todos os escândalos de corrupção do PT também, esse discurso meio que foi minguando, né? O Lula fala durante as campanhas eleitorais, e em 2022 ele falou, não, mas o governo do PT foi o momento em que mais se combateu corrupção, se criou meios de combate à corrupção, assim, assado. Mas não é o discurso, né, que vai ganhar o eleitor, como a gente disse. Se o eleitor de direita tem o seu gancho eleitoral focado em segurança pública e contra a corrupção, e isso é uma coisa que a esquerda, mesmo que tenha algum projeto, alguma coisa, não consegue puxar, as questões de redistribuição de renda e melhora da capacidade de compra e vida, enfim, dos brasileiros, parece ser um gancho eleitoral exclusivo da esquerda, né? Exclusivo do PT. Isso talvez reflita até porque o Lula apresenta números tão baixos, ou apresenta números baixos de popularidade, porque, claro, a gente está falando de um crescimento do PIB nos últimos 2 anos, mas talvez a expectativa esse eleitor fosse mais próxima do recorte do final, do primeiro mandato do Lula e do segundo como um todo, um crescimento mais acentuado de economia da renda, uma progressão mais forte, né? Claro que isso é muito difícil, o Brasil teve um aumento de sua renda per capita aí nos últimos 20 anos, a gente falou várias vezes, você sair do 0 para os 50 é muito mais fácil você sair do 50 para os 70, né? Você já tem um padrão, uma régua mais estabelecida. E aí eu concordo, eu acho que mesmo que o bolsonarismo entenda a necessidade de políticas de distribuição de renda como importantes do ponto de vista eleitoral, e ele mantém, porque talvez eles ficassem muito impopulares se eles não fizessem, a articulação discursiva é completamente diferente, né? O discurso bolsonarista constrói uma identidade política e os eleitores que estão mais identificados com essa identidade são os mais fiéis, né? E essa identidade exclui justamente essa fatia do eleitor que depende ou que necessita mais de políticas de distribuição de renda e entende essas políticas de distribuição de renda como um fator preponderante para o voto. E aí o PT, na verdade, articula, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista discursivo, justamente essa identidade política, né? Então, a gente tem duas identidades em conflito, é que eu acho que a questão do PT é que essa identidade é muito ligada à demanda material. Essa identidade existe enquanto o PT consegue cumprir as promessas de distribuição de renda. No caso do bolsonarismo, como é uma seara mais discursiva, o discurso ele é mais flexível, né? Você pode alterar a sua própria narrativa, como é uma palavra muito usada, com um pouco mais de facilidade e isso ser aceito de maneira mais integral pela sua base, né? Agora, se você prometeu picanha e não tem, o cara sente, né? Mas hoje, a grande aposta do governo para a melhoria da popularidade é a questão do imposto de renda, a isenção para pessoas de até R$5.000,
O Hugo Mota já sinalizou que quem vai ficar com ela vai ser o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. E o Lira tinha uma relação, não era das piores, mas também não era das melhores com o governo, né? Como é que fica essa proximidade que a gente fala que o Hugo Mota tem, dando esse projeto que é tão importante, talvez seja o projeto mais caro para o governo agora, na mão do Lira, né? Acho que aí a conta que precisa ser feita, e aí quem vai precisar mostrar é a Gleisi Hoffmann, se ela vai conseguir uma articulação com o Arthur Lira, porque a grande questão é, a isenção parece precificada, vai acontecer, porque ela é muito popular, acho que parlamentar nenhum vai se opor, quer dizer, dando novo, sei lá, mas acredito que a maior parte da Câmara vai aprovar. A questão é como essa conta vai ser feita, né? Muito se discute se esse aumento de alíquota para quem tem rendimentos mais altos é a forma mais interessante de você articular essa neutralidade fiscal. E aí acho que a articulação da Gleisi vai justamente nesse sentido, porque seria uma dupla conquista para o PT, se o governo conseguisse a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000 com o aumento da alíquota das rendas mais altas do país. Porque você vai ter uma proposta extremamente popular e que vai atravessar diversas matrizes políticas e ideológicas, que é a isenção, a gente já falou, ninguém gosta de pagar imposto, pagar menos imposto é popular, ponto. E para a base do PT vai ser, olha como a gente está pensando em justiça tributária, redistribuição de renda, está tudo dentro dessa identidade política mais ligada ao campo da centro-esquerda e dessa frente mais progressista, né? Então, essa dupla vitória depende muito da articulação da Gleisi com o Lira e com o Mota, né? Se ela conseguir essa vitória para o governo, eu acho que ela se fortalece muito mais do que o Padilha, que se mostrava muito menos querido pelos seus colegas parlamentares, tinha uma relação muito complicada dentro do Congresso. Mas assim, a gente só vai saber se a Gleisi vai sair fortalecida se ela conseguir trazer essa dupla vitória para o governo. E, bom, para a gente ir encerrando o programa, a gente vem falando bastante do Dino, bastante da Gleisi Hoffmann e tal. O Haddad é o super-ministro do Lula e tal. O Lula parece hoje em abril, começo de abril de 2025, não parece ter também na esquerda, no PT, o que seja nenhum sucessor muito substancial ao Lula. O Lula ainda parece ser o candidato à reeleição e etc e tal, e tanto que, como nós falamos aqui no programa, ele mesmo com a rejeição aumentando, ele ainda ganha em todos os cenários contra os seus opositores e tal. Então, será que, da mesma forma que nós estamos falando já há alguns programas sobre os possíveis candidatos à direita estarem pensando muito mais em serem vices do que cabeças de chapa, será que a gente vai ter esse mesmo movimento dos nomes da esquerda, dos nomes do PT? A grande discussão não é quem vai ser o candidato do Lula, mas sim quem vai ser o vice do Lula? Eu acho que essa é uma das questões que vai ser posta se a vice-presidência da República, com o Lula vencedor em 26, passa a ser um posto-chave, porque isso pode indicar, de fato, uma sucessão presidencial para 30, esse nome pode se nacionalizar, ainda mais se for um nome menos conhecido do que o Haddad, como você mencionou. E eu vi uma entrevista do Edinho Silva, que a gente também já comentou sobre eleições internas no PT, que é apontado como futuro presidente do partido aí no meio do ano, falando que o PT sem o Lula, ou o futuro do PT sem o Lula, passa muito pelo fortalecimento do partido. Ele até fala uma coisa interessante, já antevendo um pouco os 45 mil aí na Paulista que a gente falou que o Bolsonaro conseguiu reunir, que é a direita perdeu força de mobilização, é fato, mas a esquerda não consegue colocar nem 8 mil pessoas. E assim, ele tá certíssimo nessa fala. Então acho que isso é um ponto que vai ser discutido do ponto de vista desse possível sucessor do Lula, quem tem a capacidade de articulação com a base, quem mais se aproxima desse perfil do Lula, de manter um contato mais direto. E claro, o Lula vai ter muito peso, se ele for reeleito em 26, para apontar o próprio sucessor, né? Ele escolheu a Dilma em 2010 como sucessora, depois de todo aquele episódio do Mensalão que tirou Palocci e Dirceu, que pareciam sucessores mais naturais, e agora existe um PT mais esvaziado de quadros, como a gente já mencionou anteriormente. Não me surpreenderia se o sucessor do Lula fosse alguém de outro campo político, não necessariamente do PT. Claro que alguém mais ligado a grupos mais progressistas, que talvez até pudesse se filiar tardiamente ao partido, mas que talvez não tivesse uma trajetória dentro do PT como esses outros quadros já mencionados, que foram apontados como sucessores. Então, não me surpreenderia uma filiação tardia de um governador que está deixando o seu segundo mandato agora, de algum prefeito popular, enfim. Acho que nomes nesse sentido a gente também já trouxe em outros programas. Eles são viáveis, mas acho que o pedágio a ser pago é a filiação ao PT. Eu acho que
Lula reeleito vai querer que seu candidato em 30 vai ser do partido. Tarcísio candidato pelo PT em 2030. Você vê, esse programa gosta tanto de eleição que a gente tá falando em 30. Pois né? é. A gente fala de 26. 26 já falou, E às já vezes- bingou, agora é já 30. 26 já foi, né? Agora é 30.